Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada aluno da Logos Ensino Superior de Teologia. Aqui é o professor Marco Faleiro e estamos a estudar a disciplina Introdução à Bíblia. Nós abordamos o assunto da Bíblia e da própria teologia em si. Então eu queria que você prestasse atenção, porque esta é a quinta parte da aula dupla 1 e a segunda parte da aula 2, porque cada aula dupla, como você sabe, nós temos duas aulas, cada aula de 45 minutos, dentro da ideia da proposta da Logos do encontro. Em cada encontro que é feito em um dia, nós só temos 4 aulas, 3 horas de aula, normalmente temos o intervalo das aulas duplas. Vamos então continuar o assunto que nós estávamos falando e agora vamos abordar especificamente a ideia da Logos dentro do ambiente da ciência. Porque o ser humano, ele considera a ciência a busca da verdade. É verdade que antigamente, na Idade Média e antes da Idade Média, a verdade estava dentro do ambiente de Deus. Quando se buscava Deus, se buscava a verdade. Então havia uma teologia desde o passado, mesmo a teologia não judaica, a teologia não cristã, sempre buscava em Deus a verdade. Nós vemos lá o período grego em que houve uma ruptura, né, e que se considera o clímax do crescimento intelectual humano com a filosofia grega e com uma proposta de racionalização. E então, depois isso caiu por terra na Idade Média, e depois veio o Renascimento com o Iluminismo, e aí trouxe de novo a ideia da racionalização, da busca da razão. E também houve aí uma quebra, quando se transferiu para a ciência a verdade. Então, hoje em dia, a verdade está na ciência, não está mais na teologia. Inclusive, a teologia foi retirada da ciência em alguns casos, como é o caso de Angola, por causa da influência antiga das teses marxistas, né, daquele estilo comunista, quando se rejeitou a ideia da religião, até mesmo chegou a falar que a religião era o ópio da humanidade, né, uma ilusão, uma mentira, né? Mas graças a Deus já foi quebrada em Angola, tanto na instituição, e nunca conseguiu vencer a cultura angolana, que tem uma matriz cristã e tem uma matriz deística, ou seja, a ideia de Deus. Mas o fato é que a ciência busca a verdade. E nós, como cristãos, sabemos que tudo que a ciência diz e é verdade está de acordo com a Bíblia. Se a ciência descobre algo que não está de acordo com a Bíblia, então ela não descobriu a verdade, porque a Bíblia é de fato a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Então nós buscamos a verdade em Deus, não na ciência. A ciência é só uma auxiliadora, mas no mundo e no mundo acadêmico a ciência é a verdade. Nós temos que entrar nesse ambiente acadêmico com a nossa matéria, que é a teologia. É claro que antes a teologia era tudo, né? Tudo estava na teologia. Na verdade, a teologia era a matéria básica para toda a ciência, inclusive antigamente com a ideia da engenharia, da matemática, né? Da biologia. Apesar de que tudo isso estava antigamente na mão dos sacerdotes ou daqueles líderes religiosos, mas aos poucos isso foi sendo construído na academia que nós, igreja, construímos, né? Com a ideia das escolas e o sistema de escolas, né? E aí chegando mesmo à universidade ou ao ensino superior, né? Mas a verdade é que nós estamos nesse ambiente. E quando você receber a sua credencial de bacharel em teologia, você teoricamente está no ambiente da academia. Aqui em Angola não é reconhecido, mas em outras partes do mundo é reconhecido. Mas de alguma maneira aqui também é reconhecido em Angola. O fato é que a teologia inclui a busca humana pela verdade, que envolve o estudo da revelação da verdade de Deus na sua criação, ou seja, a teologia natural. Mas para nós a teologia natural, ela é
ela existe a partir do momento em que a Bíblia autoriza que ela existe, porque a Bíblia diz que os céus proclamam sua glória e o firmamento anuncia as obras da sua mão, ou seja, os céus falam quem Deus é e o firmamento fala o que Deus faz. Então, se a Bíblia diz que eu posso descobrir a verdade na criação de Deus, então eu posso buscar essa verdade através da ciência, com toda a estrutura racional que a ciência tem. Nós vamos ver aí ciência, que vem do latim sciente, que significa conhecimento. O método científico considera observar, confirmar o fato e experimentar, até mesmo em algum tipo de laboratório. Nós vimos aí um esquema muito interessante, que depois você pode parar a sua tela e observar, sobre a teoria científica, em que ela começa a partir da observação. E tem que ser uma observação sistemática, controlada. E você então verifica os fatos, que são fatos verificáveis. Deus não é um fato verificável. A gente observa Deus através daquilo que ele se revela, mesmo que seja por meio de um milagre, mesmo que seja através de uma experiência espiritual. Depois desse fato tem a hipótese, porque eu vejo o fato que eu observei e eu tenho uma hipótese, que é testável, mas também pode ser falsa. Aí então nós construímos a teoria científica, que é um conjunto dessa realidade, dessas hipóteses, desses fatos, que são harmônicos entre si. Com essa teoria, nós verificamos que existem implicações, ou seja, conclusões e previsões. Aí então fazemos experimentos com novas observações e sempre numa análise lógica. É verdade que isso vai criar novos fatos. Esses novos fatos vão ter resultados que corroboram essa teoria ou não corroboram. Se corroboram, é o sim. Então eu confirmo a minha teoria. Se não corroboram, entra no reciclar hipóteses e criar uma nova observação e aí uma nova teoria. No mundo científico, toda teoria tem que ir para um ambiente de crítica. Ou seja, uma revista, ou seja, um ambiente como, por exemplo, a apresentação da sua tese diante de uma academia, com doutores que vão analisar a sua tese e vão verificar o que você está dizendo. E é bom lembrar que tese só se faz na academia, dentro do ambiente do doutorado, né, porque o bacharel faz um trabalho apenas de conclusão. O mestrado faz uma dissertação, ou seja, fala daquilo que alguém falou, disserta acerca de um assunto. E a tese é uma coisa nova, então algo que ninguém falou, aí você traz uma tese. Eu, por exemplo, trouxe uma tese nova acerca do islamismo em Angola, que é o livro que eu fiz, o Islamismo em Angola, e eu trouxe uma tese nova. A tese nova era simples, era uma tese que já acontecia em outros lugares, mas eu quis abordar aqui, é que em Angola, a única maneira de se enfrentar o fenômeno religioso do islamismo é a igreja evangelizar os muçulmanos. Então veja, isso é óbvio? Parece que é, mas ninguém havia falado de uma forma técnica. Então eu fiz a tese, apresentei, defendi ela, e ela se transforma até num livro, apresentei várias coisas, e isso é uma tese, é uma teoria, dentro do ambiente teológico. Mas existem outras teses nos outros ambientes. Por exemplo, Einstein apresentou as suas teses, como a relatividade, né? Nós vemos as teses como o Big Bang, agora a tese das cordas, são teses. E elas têm que ser colocadas em um ambiente que vai haver discussão, ou seja, alguém vai falar assim, será que é, não é? Então começa um bombardeio de críticas tentando verificar se é verdade. Isso é uma tese dentro do ambiente teológico. Se depois do bombardeio todo, de todas as críticas que existem, ela continua, então ela é, de fato, uma tese. O mesmo deveria acontecer também na teologia, mas muitas vezes as pessoas confundem que quando as pessoas entram em crítica dentro do ambiente teológico, é porque discorda, é porque é contra, e aí entra uma briga. Não, não é essa a proposta. Inclusive dentro do ambiente teológico nós temos uma apologética fraternal, que se você quiser pode olhar no canal da Logos, ou em algum outro ambiente do site, em que você vai ver a nossa filosofia de uma abordagem, de uma apologética fraternal. A ciência pode ser dividida, conforme nós já falamos, alguma coisa, mas agora eu quero falar da ciência, não especificamente da teologia.
Nós temos as ciências especulativas, como é o caso da matemática, as ciências naturais, que nós temos aí biologia, geologia, botânica. Nós temos as ciências sociais, aonde tem a nossa ciência, que é a teologia. História, sociologia, psicologia, antropologia. É interessante que tudo isso antes era teologia, depois que foi se dividindo ou saindo. Agora tem, por exemplo, a ciência da religião. E as ciências cognitivas, que é a filosofia, a linguística, a neurociência. Então nós vemos aí 4 partes da ciência. A teologia se relaciona praticamente com toda a ciência, pois toda ela, de alguma forma, revela a Deus, que é o cerne do estudo da teologia e que deveria ser a base de toda a ciência. Mas, infelizmente, hoje nós temos uma ciência que tem entrado pelo caminho do ateísmo. A teologia tem várias linhas de interpretação. Seguimos a teologia pentecostal, que inclui inclusive a vertente neopentecostal, que é mais especificamente o movimento da fé, que de uma forma mais específica foi construída por Ken Hagin, toda ela baseada na teologia reformada, lá de Calvino, de Lutero. Aqui inclui o estudo, inclusive, da teologia da prosperidade, por exemplo, dentro da teologia neopentecostal. E a vertente da teologia da missão holística, que em Lausanne destacou e que hoje é muito forte, principalmente dentro da teologia ortodoxa. A teologia reformada foi quebrada através da reforma protestante. Mas nós encontramos na teologia católica a base em Agostinho de Nipona, ou Santo Agostinho, né? Em que ele foi muito platonista, foi muito baseado nas propostas de Platão, né? da filosofia grega. E foi ali construído, no ano 400, o início da teologia católica, muito com Agostinho e com Tomás de Aquino, também chamado São Tomás de Aquino. Já a teologia reformada, ela quebrou essa proposta com 5 solas, que são eles os solas ou somente, né? Está aí o sola scriptura, sola gratia, sola fide, sola Christus, soli Deo gloria. Os 5 solas são latim, significa somente. E nós temos então esses 5 solas que são da reforma. Nós temos o sola scriptura, somente a escritura ou a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nós já falamos sobre isso, é o primeiro sola da reforma e que nós adotamos na nossa hermenêutica, que temos uma hermenêutica reformada. Nós temos o sola Christus, somente Cristo é o mediador para a salvação da humanidade. Não há salvação se não for por meio de Jesus. Nós temos o sola gratia, somente a graça é o meio de alcançar a salvação. Não é por obras para que ninguém se glorie. Somente pela graça somos salvos. Sola fide, somente por meio da fé somos justificados, independente das boas obras ou do mérito próprio. Então eu alcanço a salvação, eu alcanço a graça por meio da fé. E o quinto soli, que é soli Deo gloria, a glória somente dada a Deus, pois só Ele é digno de adoração e de louvor. Que seja essa também a nossa proposta dentro da Logos, que não seja glória para nenhum professor, para nenhum aluno, para ninguém que seja importante dentro do corpo de Cristo em Angola ou no mundo, mas que Deus somente seja digno, porque só Ele é digno, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Lembremos isso, e essa é uma proposta da Logos. Nós temos várias propostas de linha, como a teologia calvinista, dispensacionalista. Nós temos as teologias como a cessacionista, a ortodoxa, a liberal. Depois nós vamos voltar um pouquinho nisso com outras teorias como teologia da esperança, existencial, ecumênica, a teologia da libertação, que é católica. Mas tudo é apenas uma forma de interpretar a Bíblia. Portanto, é uma forma hermenêutica. Bom, aqui é o professor Marco Faleiro terminando mais uma parte dessa disciplina Introdução à Bíblia. Deus vos abençoe em nome de Jesus.